Saímos para comprar ovo. Conseguimos um apartamento. Está sendo completamente diferente do que a gente imaginava. Compramos uma passagem de ida e volta para 20 dias. Bora fazer um Então tour? vamos fazer um tourzinho. A gente só faz assim, ó. Senta que lá vem história. Peraí, cadê essa? Sabendo dessa brincadeira? Vamos lá! Então, hoje vamos falar sobre a residência aqui na Itália, sobre o nosso processo para conseguir esse apartamento que nós estamos agora, como que foi a caminhada até aqui. Tudo começou há exatos 2 meses atrás. Nós chegamos na Itália no dia 10/2 e hoje que estamos gravando esse vídeo é dia 10/4. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre a questão da residência, porque ela é tão importante aqui na Itália. Aqui é dividido em comunes, cada comune cuida de uma cidade. No caso, nós estamos nessa cidade, tem a comune que cuida da questão da entrada na residência, saída de residência, cidadania, tem várias coisas que se resolvem na comune. E aqui na Itália essa questão ela é muito bem organizada. Então, mesmo que você alugue, por exemplo, um apartamento, alguma coisa assim, isso não quer dizer que você tem o direito de morar nesse apartamento. Para você ter o direito de morar nesse apartamento, você precisa ter um permesso. No caso, né, se está em processo de cidadania, tem um processo de cidadania, mas também tem que ser feito logo nas primeiras semanas que você entra aqui. Ou então precisa ter o permesso de soggiorno pela cidadania, por matrimônio ou questão de trabalho. Tem que ter um motivo pelo qual você está morando aqui. Não é simplesmente, vou alugar um apartamento e pronto, posso entrar e tá tudo certo. Porque depois disso, depois que você consegue um contrato, você precisa ir no comune, informar a eles que você alugou aquele apartamento, que você tem uma permissão para residir aqui, né, na cidade. E depois disso é passada uma informação para o Vigile, né, que é tipo uma polícia que verifica, faz essa verificação. E aí eles vêm e depois disso fica tudo regular a questão da residência. Então, tudo isso é porque eles precisam saber quantas pessoas, quantas famílias de fato residem nessa cidade. E daí vai para outro lado, que é questão de governo, questão de quantidade de verba que vem para cada comune de acordo com a quantidade de habitantes que residem nela. Dito isso, essa Então, introdução toda. É por isso mesmo que até mesmo qualquer um, não só nessa questão de processo de cidadania, todos os moradores daqui, eles têm que fazer esse processo. Isso. Até mesmo se eles estão locados em um apartamento e eles fazem mudança para outro apartamento, eles têm que dar baixa nesse apartamento que eles estavam e dar entrada nesse outro apartamento que eles estão. Para realmente ter esse controle da quantidade de habitantes que cada cidade tem. Sim, e para não ter mais do que, por exemplo, também existe uma regra com relação à questão da metragem, né? Não se pode morar, digamos, que 5 pessoas num apartamento de 50 metros quadrados, porque aqui existe, se eu não me engano, são 25 metros quadrados por pessoa. Então tem várias N regrinhas, acabam dificultando esse processo e é por isso que se fala que é tão difícil alugar algo aqui na Itália. Por isso e por outras questões que a gente vai falar agora no decorrer do vídeo. E se você escutou falar sobre alguma delas, nós vemos e comprovamos que é de fato complicado. É realmente um processo bem complicadinho. Mas cada caso é um caso. Sim. No nosso caso foi um pouquinho
complicado porque, bom, meu primo falou que teria a possibilidade de eu ficar lá na casa dele, por conta da metragem do apartamento e tudo mais. Então, eu e a Raquel viemos, tudo certo, com a questão da residência, que seria tudo ok. O dono do apartamento, como ele já tinha conversado, falou, não, quando ele chegar aqui, nós fazemos a residência dele, tudo bem, tudo certo. Nós chegamos, 2 dias depois, chegamos num dia, no outro, 2 dias depois, nós fomos lá falar com ele, ó, cheguei, estou aqui, tudo bem, vamos fazer. Só que eu não vou conseguir fazer essa semana, vou conseguir fazer só na próxima semana. Ó, tá bom, vamos esperar, e aí para nós foi até bom, porque nós chegamos, vimos certinho, fomos na Comune saber como é que funcionava, o que precisaria de documentos, se era só o que nós tínhamos de documentos, se era necessário, né? Mais alguma Ou se coisa? precisaria de mais alguma coisa. Passando essa uma semana, fomos falar com ele de novo. Mandou mensagem, ligou e falou assim, então, eu estou meio enrolado aqui, não consegui fazer na próxima semana. Acho que já era quinta-feira e falou assim, não, na próxima semana eu vou conseguir fazer. Então, já era a segunda semana que estávamos aqui esperando essa residência. E essa questão da residência é porque, assim, existe um aluguel, existe um contrato de aluguel. Para legalmente morar outras pessoas dentro daquele mesmo apartamento, é necessário mudar o contrato, né, alterar, né, incluindo essas outras pessoas que vão morar ali. Então, por exemplo, no contrato diz que X e Y moram lá. Se vai morar mais 2 pessoas, é necessário que o dono, e não é ele, não é como no Brasil que nós fazemos, pega um contrato, lá um modelo de contrato, a gente faz, vamos nós mesmos no cartório, assim tá tudo certo. Não. Aqui precisa ser uma advogada ou um contabilista, parece, É um advogado. que faz o contrato, a gente assina e tem que dar entrada na agência dele entrada. Então, tudo isso é um processo. E por esse motivo nós achávamos que a questão dele não ter feito o contrato é por conta de que existe uma certa burocraciazinha para fazer essa alteração, custo envolvido, tudo mais. Inclusive nós dispomos a a pagar e tudo mais, mas enfim, não deu certo. E daí a partir da segunda semana a gente já começou a entender que provavelmente ele não faria e que a gente precisaria encontrar uma outra solução. Ok, né? Vamos buscar, o que a gente pode fazer. Então, nós chegamos a 2 possibilidades. Uma que seria a primeira, né? Que a gente pensou que seria mais fácil pelo fato de que para conseguir uma residência aqui é complicado. Contratar outra assessoria. E claro que isso a gente assim, repensou várias vezes. Mas a questão de contratar outra assessoria, porque normalmente os assessores aqui têm as residências já no nome deles, e aí era um ponto que nós não sabíamos direito como que funcionava. Pode-se fazer, quem está com o contrato do aluguel, fazer uma carta de hospitalidade. Isso, e para o caso de cidadania, já valia como residência. Até então nós não sabíamos que quem assina essa carta de hospitalidade pode ser os proprietários, no caso, os locatários. Isso, o proprietário do contrato, né, do aluguel. Até a gente contratar assessoria, nós não sabíamos, né? Então, essa seria a primeira solução, encontrar um assessor, porque se nós não encontrássemos uma residência, pelo menos a gente teria assessoria que tem a residência e a gente resolveria a questão da cidadania. E daí, ok, a gente ia passar para o próximo passo. Bom, encontramos a assessoria. A gente deu um prazo meio que pra gente, assim, se naquela próxima semana que a pessoa havia falado que alteraria o contrato e tudo mais não tivesse feito, nós iríamos fechar com alguma assessoria. Pois bem, sexta-feira nada, segunda-feira eu entrei em contato com esse assessor, fui presencialmente para entender quem era, como que funcionava o trabalho, porque como nós já havíamos levado um golpe,
a gente não queria levar outro golpe, enfim. Fechamos com esse assessor e daí iniciou-se todo o processo. Mas a gente ainda não tinha residência porque nós fechamos uma assessoria que trabalha nessa região que nós moramos. E daí, enfim, o que foi fechado foi a assessoria para resolver a questão da documentação. Em paralelo a isso, nós estávamos já buscando residência, apartamento, tudo que aparecesse, a gente estava buscando. E daí é onde que está o ponto do alerta para quem realmente está vendo esse vídeo, porque tem a intenção de vir para a Itália. Essa questão da dificuldade de encontrar residência é muito real. Se tiver pet, é um agravante. Cachorro, gato, é um agravante. Se tiver filho, outro agravante, talvez até pior, porque aqui na Itália existe uma lei que protege famílias com crianças. Mais ainda, de chegar ao ponto do proprietário, dependendo do momento, ter que pagar para a pessoa sair do imóvel que é dele. Isso. Então, existe uma questão muito grande com relação a isso, por isso fala-se muito da dificuldade de alugar alguma coisa aqui, seja apartamento, seja casa. O outro agravante é a questão do contrato de trabalho. Nós não temos filhos, nós não temos gato nem cachorro, porém, nós também não temos contrato indeterminado de trabalho aqui na Itália. O que dificulta porque é justo, né, que o proprietário pense, ok, você quer morar aqui, mas como que você me garante que você vai pagar o aluguel? Basicamente isso. Por isso que o intermédio das assessorias vale principalmente por essa questão. Então, ok, dito todas as questões, todos os problemas para alugar um apartamento, vamos contar a nossa história. E aqui não dá para levar como base, eu acredito que cada um vai ser de uma forma diferente. Nós acreditamos que a gente teve que passar no momento que a gente passou, mandar a mensagem no momento que a gente mandou, porque a nossa história vai seguir um caminho talvez bem diferente do que a gente havia imaginado. Num belo dia, aqui na Itália nós estamos fazendo, e no Brasil também a gente já fazia exercício físico e aqui a gente sai bastante para caminhar. Num belo dia a gente resolveu vir até um mercado mais distante da casa do primo do Victor, que dá uns 15 minutos, para comprar ovo. E nem precisava, mas a gente resolveu ir, porque a desculpa era que era 20 centavos de euro mais barato do que o mercado mais próximo. Como todas as nossas caminhadas estavam também, nós estávamos direcionando para olhar, para ver qualquer tipo de anúncio de aluguel. Nós continuamos fazendo isso. Nós passamos por esse caminho, pela avenida, não tinha nada. Fomos no mercado, compramos, tal, e na volta nós íamos voltar por outra rua, uma paralela, para continuar vendo, e a gente decidiu voltar pela mesma avenida, que a gente já tinha visto que não tinha nada. E daí a gente volta e de repente tem uma plaquinha de aluga-se, afta-se, né? Eu até guardei ela, não joguei ela fora. Daí, ok, mandamos mensagem. Eu falei pro Victor, eu tenho certeza que eu não vi essa placa na vinda. E o Victor também falou a mesma coisa. O que a gente pensa se nós não vimos, era muito provável que nós não iríamos voltar pelo mesmo caminho. Mas por algum motivo, a gente voltou pelo mesmo caminho. Mandamos mensagem em italiano, no tradutor. Google Tradutor salva muito alguns casos. Daí nós chegamos na casa do primo do Victor e quando a gente chegou, praticamente ele ligou. E aí a prima dele tava lá, né? A esposa do primo do Victor tava em casa e ela atendeu, a gente ficou com medo por conta do italiano, né, e tal. E já agendou uma visita pro próximo dia, às 9 horas. 8h30, né? 9. 8h30. 8h30. E
assim, nós com medo, né? Uma porque era um italiano, outra porque a gente não tinha contrato e, né, e tudo mais. Chegamos aqui, a pessoa foi super educada, super solícito e entendeu. Uma coisa que ele perguntou era: mas dove é? De onde que vocês são, tal? Daí falamos, somos brasilianos, tal. Coincidentemente, ele tinha uma namorada italiana, uma namorada brasileira. Foi. No final das contas, nós olhamos, falamos, ok, pra gente estava bom, porque a gente não estava numa situação de escolha, a gente estava numa situação de que a gente precisava da residência. E aí nós perguntamos, tá, você precisa do quê? De comprovação? O que é necessário? Nada, vocês gostaram? Ele falou, Praticamente assim, É, vocês gostaram? ele perguntou, ele falou assim, vocês gostaram? Sim, sim. Aí ele falou assim, "E o que que precisa? O contrato? Ele falou, não, não, só contante, só contante. No caso aqui, só dinheiro. Só o dinheiro, né? Aí a gente perguntou quanto, né? Daí ele falou que dois, um calção e o aluguel. O que não se pratica, né? Que a maioria dos que nós vimos são 3 aluguéis, né? 2 calção e um aluguel. Então a gente falou, ok, pra gente tudo bem. Ele falou, tudo bem, então tudo bem. Então eu vou agendar para terça-feira da próxima semana e a gente faz o contrato e pronto. Nós estamos falando assim em português porque nós entendemos o que ele falou, mas ele falou tudo isso em italiano, tá? E a gente tentou também se comunicar um pouco em italiano. Bom, saímos meio que anestesiados, porque a gente não estava acreditando que tinha dado certo. E foi isso. Em uma semana a gente, depois, né, a gente veio ver, falamos com ele numa terça, viemos ver o apartamento na quarta e na outra terça a gente já tinha assinado o contrato. A gente está andando aqui pela segunda vez hoje na avenida, porque a gente encontramos um monolocale para alugar. Então, ainda falta o contrato, mas acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E é isso. Vamos ver, falaremos as cenas dos próximos capítulos. O Victor tá aqui também, mas ele tá se escondendo. Tô com frio. Mesmo no sol tá frio. Tá sol, mas tá frio. Daí a gente tá tentando fazer os planos do que a gente vai fazer, mas acredito que depois de... Hoje é dia 19? Depois de 1 mês e 20 dias, 2 meses quase, conseguimos. Acredito que as coisas vão começar a andar melhor. Tivemos um susto no domingo de manhã cedo, que ele nos ligou. Sim. E aí, na hora que eu vi o nome dele no celular, eu falei assim, eita, acho que deu alguma coisa errada. Mas fiquei quieto, a Raquel falou com ele, aí ele pegou e só falou, né, que tínhamos agendado primeiro para segunda-feira, às 9 horas, e ele só remarcou, ele falou assim, não vou conseguir na segunda, mas vou ir na terça. Tudo bem, não tem problema. Continuamos ainda na expectativa. Sim, e isso tudo para dizer que essa é a nossa história. Era para ser no momento que foi, porque nós pegamos o contrato na quarta-feira do dia 26. Conseguimos o contrato. A chave, agora a gente vai ver lá. Vamos ver de verdade o que tem dentro do apartamento. Porque no dia nós fomos assim, aí eu só tava querendo que ele gostasse da gente e alugasse. E não fizesse muita pergunta. Mas até então é uma boa pessoa, foi bem tranquilo. No primeiro dia, hoje também. Já assinamos o contrato, já entregou a chave. E agora vamos ver realmente o que tem lá dentro. Hoje é uma terça-feira, ainda
Até o final da semana vai ter mais coisas, se Deus quiser. E teve o decreto no dia 28. E por que isso? Porque se caso esse contrato a gente tivesse agendado para pegar, para assinar na sexta-feira do dia 28, provavelmente a gente ia desistir por nós, né, pela carne, por nós, assim, pelo desespero, talvez, nós desistiríamos, porque, poxa, eu vou pegar um aluguel, vou fazer um contrato e não vou poder fazer a cidadania que, né, não faz sentido, não casa, né? Então a gente acredita que tinha que ser na hora, naquele momento, para a gente poder pegar e para a gente conseguir seguir ainda o nosso caminho aqui. E até mesmo, no sábado mesmo, quando bateu o Dizes, Desespero, dia 29. nós falamos, entramos em contato com o assessor falou, olha, não vou falar nada com vocês agora, eu também não sei, porque se eu falar alguma coisa pode ser que eu fale uma besteira, mas aguenta até segunda-feira que eu vou dar um posicionamento mais concreto para vocês. Mas aí nós pegamos e falamos, vamos esperar então até segunda-feira. Isso daí estávamos no sábado indo lá na casa do meu primo. Aí falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar até segunda-feira. Se de repente segunda-feira não der nada, não tiver nenhuma solução, realmente foi isso que decretaram, nós vamos atrás do dono do apartamento, vamos devolver o apartamento, não pode ser possível que ele vá negar isso e vamos entregar tudo, vamos viajar um pouquinho na Itália e vamos voltar para trás. Mas aí, na segunda-feira, falamos com o assessor, ele deu uma acalmada e é isso. Então, estamos mais calmos, porque ainda temos essa incerteza do que vai ser esse decreto. A história da nossa residência, né? Porque cada um pode ser de uma forma diferente. Saímos para comprar ovo e conseguimos um apartamento. Conseguimos um apartamento. Está sendo completamente diferente do que a gente imaginava. Nós compramos uma passagem de ida e volta para 20 dias. Remarcamos, porque de fato nós achamos que seria rápido, que talvez a gente não gostasse e quisesse voltar. Passou os 20 dias, nós remarcamos a nossa passagem e tudo isso aconteceu. Então, acreditamos que tem um motivo, tem um propósito. Vamos descobrir lá na frente. E, bom, eu acho que agora nós contamos a nossa história até aqui, questão do aluguel. E agora a gente vai fazer um mini tour. Chamam de Monocali, que no Brasil é um estúdio. E é um nosso estúdio agora, né? Nosso estúdio. E, assim, de tudo nós achamos que... Ó, o sol batendo na nossa cara agora. Antes de vir, nós ficamos com medo de ser um calabouço, um lugar escuro, sem ventilação, sem claridade. E não. Então, já somos muito gratos a Deus por isso, porque temos sol, conseguimos ver o céu, conseguimos abrir as janelas e vem vento. Então vamos. Bora fazer um tour? Então vamos fazer um tourzinho. Para quem ficou aqui para ver o tour do apartamento, aqui é a entrada do apartamento. Então, temos a porta de entrada e aqui é um hallzinho de entrada. Toda a decoração, todos os móveis, também foi outra coisa que a gente ficou, caramba, já estavam aqui. Então a gente não mexeu nada, não mexemos em quadros, não fizemos nada. Toda essa entradinha já estava aqui. Esse relógio já não funcionava e ele continua não funcionando. Temos a televisão da sala. Ele frisou muito nessa televisão. Ele falou assim, temos uma TV. Porque quando ele ligou pra gente, aí perguntamos, marcamos, aí ele falou que tava todo mobiliário, tem televisão, falou da televisão, falou de um monte de coisa. E realmente tá tudo aqui e funciona.
Vindo para cá, sala barra guarda-roupa do quarto. Então temos o guarda-roupa, esse guarda-roupa também já estava aqui. Uma mesinha de centro, uma mesinha de centro. Aqui é a sala, o sofá da sala barra cama. E aí quando nós vamos dormir, e normalmente ela não fica assim, a gente já deixa montado, deixa arrumadinho a cama, né? Mas para não ficar montando e desmontando. Então aqui vira a cama, é um sofá-cama. Daí a sala enquanto está assim. Aqui temos a nossa janela maravilhosa que vem o sol. E provavelmente eu tô escura agora, mas é ótimo durante o dia, entra claridade, iluminação e tudo mais. Aí a gente só faz assim, ó. Aqui temos a cozinha. Deixa eu sair da frente. Que cabe uma pessoa, duas, vai. Uma lavando louça e a outra fazendo uma coisa no fogão. Temos a mesa de jantar, mesa de trabalho, mesa de almoço, de café da manhã, de tudo. Da cozinha, ele chega na lavanderia e banheiro. Banheiro grande. E é isso. Essa é a nossa casa na Itália. Ou essa é a nossa primeira casa na Itália. Nós praticamente a única coisa que nós compramos de eletrodoméstico foi a nossa air fry. Fizemos uma aquisição. É. 50% de desconto. 30 euros. 5 litros e meio. Acho que tá bom, vai ser bem útil, né? Ah, ok, chegamos. Agora vamos abrir, fazer um teste. Eu acho que eu entendi, perguntei lá como funcionava o teste. Ela falou que se não funcionasse, podia trocar por alguma outra coisa. Bem grande, vai ocupar toda a cozinha. Uma bagunça. Tiramos de novo para poder limpar o sofá, ver se tira algumas manchas. Uau! Opa! Funciona! Uau! Por 30 euros, né? E o restante ele estava tudo aqui, nós não mexemos e provavelmente não vamos mexer em muita coisa por um tempinho. E a florzinha está aqui, foi presente do Dia dos Namorados do Victor, para mim. E o restante tudo aqui, livro, todas as coisinhas já estavam aqui. É isso aí, ó. O Victor está enviando contrato para seguir com a cidadania. E agora, ó a bagunça. Meu Deus do céu, tem que organizar e limpar tudo e ainda faltam as nossas coisas. Mas tá bom, estamos felizes. Olha aqui. Depois de 45. quase 50 dias. 47, uma coisa assim. Não façam isso naquelas, né? Foi pra dar um conselho. Talvez tenha sido sorte, né? Demos sorte de ter conseguido a residência. Sim. Mas, assim, se puder vir com a residência já é muito melhor. Ou até mesmo já com uma assessoria bem boa. Isso. Para que não tenha nenhuma dor de cabeça Não quando tenha. chega aqui. Isso. E não paguem tudo antes também. Ou nenhuma novidade antes de chegar aqui. Isso. Tá bom, agora temos que arrumar tudo. É pequeno, mas tem muita coisa. E agora, gente, nós estamos desocupando o quarto que ficamos por 2 meses. quase 2 meses.
esse é o nosso apartamento. Essa foi a nossa história. Espero que a gente possa ter ajudado contando a nossa história e contando alguns processos da questão da residência aqui. Uma coisa que antes de finalizar, hoje nós demos a entrada na nossa residência e vamos esperar o vigílio passar. Então Isso tem mais um mesmo. processinho, mas já tá tudo certo. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você ficou até o final, coloca uma casinha nos comentários pra gente saber que você ficou. Até o próximo vídeo. Tchau. Até mais. Até mais. Feliz agora? Vai melhorar, né?